Olá, que alegria estar com você. Estamos começando mais um encontro aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, transmitido para todo o Brasil de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. E olha que no programa de hoje nós vamos olhar para a maior faixa etária que há no Brasil, ou seja, a população mais idosa, já é maioria no Brasil, sabia disso? Pois então nós precisamos fazer, sabe o quê? Cuidar desses idosos e também nos planejar, termos uma administração aqui, para que você envelheça de forma saudável, com mais qualidade de vida. E para isso nós vamos ter ajuda profissional, é claro. Vamos receber aqui a geriatra, doutora Ana Paula Maciel Moreira Blaskovski Yurki, já para nos ajudar com este tema. Também vamos falar sobre o romantismo em torno do autismo. Já ouviu falar sobre esse florear que muitas vezes deixa a realidade do autista muito distante? Então vamos ajudar você também com esse tema. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. É possível envelhecer com qualidade de vida. Estou afirmando isso para você, tá? Agora, como fazer isso? Porque aqui tem 2 parâmetros para você avaliar. Primeiro, você que está na idade de cuidar da sua saúde ainda, que tem muito o que fazer para quando chegar lá, você ter uma saúde, uma qualidade de vida. E aquelas pessoas que já estão entrando numa idade um pouco mais avançada e que, portanto, já tem talvez algumas preocupações, mas que ainda assim podem também melhorar essa qualidade de vida, porque tudo é possível, viu? Hoje em dia, com tudo que nós temos, basta que a gente tenha a informação e a ação, claro. A ação é muito importante. Então, nós vamos ajudar você com a informação e fica nas tuas mãos você colocar em prática, combinado? Então, seja muito bem-vinda, minha querida. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Hoje. Doutora Ana Paula Maciel Moreira Blaskovski Yurki. Acertei, minha querida? Acertou. Muito bem. Bom, eu lembro que na época que eu estudava o IBGE, o censo na escola, a gente ainda não tinha atingido essa pirâmide em que a maioria é idosa. E hoje nós vivemos isso, né? Verdade. Hoje nós já temos... Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Foi aí nas últimas 2 décadas... aumentou de 3 milhões hoje para 20, 30 milhões de idosos a nossa população idosa no Brasil. A população que hoje já está idosa, eles têm uma qualidade de vida? Eles se cuidaram ao longo dessas 2 décadas aí ou não? Eu acho que ainda é muito variável, né? Nós temos várias situações, tanto que a gente fala hoje que a idade cronológica, ela não quer dizer nada, né? Porque muitas vezes nós atendemos um paciente de 60 anos que está mais envelhecido do que um de 90. Então, e o contrário também, né? Também. Então, às vezes o paciente tem a mesma idade cronológica, um está extremamente ativo, faz atividade física, ainda trabalha, e o outro pode estar acamado, com uma demência. Então, é muito heterogêneo o envelhecimento ainda no nosso país e a nível mundial também, né? Porque não é só questão de genética. Nós temos vários fatores de risco e é em cima disso que nós podemos atuar e melhorar os hábitos de alimentação, hábitos de vida em geral, para que esse idoso venha envelhecer bem. Então a gente poderia olhar para essa população que é idosa hoje e aprender com eles, aprender com quem tem saúde. Sim. E também aprender com quem não tem saúde. Aprender com quem errou, né? Com quem teve maus hábitos, né? Quem não se cuidou, quem não procurou ter uma vida mais ativa e infelizmente depois sofre as consequências, né? De ter um envelhecimento que a gente chama de senilidade. Nós temos 2 formas de envelhecer. A senescência, que é o envelhecimento normal, né? Dentro do que nós esperamos, mas com uma qualidade de vida boa. E a senilidade, que é o envelhecimento já com patologias, né? Com doenças. Ah, entendi. Essa é a diferença dos nomes. E o que a gente pode fazer, então, para gerenciar de forma positiva? Sim. Então, a primeira coisa é
ter um médico, né? Eu acho que é importante você fazer um vínculo com um profissional, de preferência um geriatra, que te ajude a gerenciar o teu acompanhamento médico, a pedir exames de rotina. Quantos anos já pode procurar um geriatra? Na verdade, não existe uma idade limite para iniciar. Não precisa ter muita idade, pode com 30 e poucos anos procurar. Sim, justamente, porque o correto, né, é nós programarmos, nos prepararmos para o envelhecimento, que não é algo simples, não é algo fácil e não tem uma pílula mágica, né, que você vai tomar, um sorinho que vai fazer a beleza interna e externa, né? Então, a primeira coisa é você ter esse médico, que ele sim vai poder te orientar. Então, hoje... E é bem personalizado, então. Vai fazer um mapeamento? O que vai fazer o geriatra? Então, nós vamos... A avaliação geriátrica, ela não é simplesmente uma consulta para ver quais doenças o paciente tem ou tem o risco de ter e começar a tratá-las. Nós fazemos uma avaliação de como que esse idoso ou a pessoa que vai antes de ficar idoso está funcionalmente. O que é a funcionalidade? Naquela idade que ela está. O que ela ainda consegue fazer, né? O que ela faz sozinha, se ela ainda faz compras, se ela vai ao banco sozinha, se ela consegue cozinhar, se ela consegue gerir seus medicamentos. Então, nós fazemos uma avaliação da funcionalidade, né? Que é a capacidade da pessoa fazer as coisas pelos seus próprios meios, né? Então, além disso, nós vamos fazer uma avaliação de como que está o humor dessa pessoa. Nós temos escalas para aplicar, para ver se esse idoso já está entrando num processo de depressão ou não, se ele já tem indícios de uma demência. Então, também tem escalas, né? Testes que nós usamos para ver a parte cognitiva desse idoso. E então, é uma avaliação que a gente chama de avaliação geriátrica ampla. Não é simplesmente uma consulta como outras especialidades. Mas daria para aplicar também com menos idade? Essa avaliação nós aplicamos geralmente com mais idade. Com mais idade, né? Dos 60 anos para cima. Mas aquele paciente que vai antes, né? Aí nós vamos ter a visão da prevenção. De procurar ver o que ele já tem, se ele já tem um risco para hipertensão, procurar estimular essa pessoa a ter hábitos de vida saudáveis, tanto na alimentação quanto de atividade física, né? De hábitos que vão prevenir, né? Fazer com que ele possa envelhecer de forma saudável. E aqueles que vêm, o de 40 anos que já fuma 20, vamos tentar mostrar para ele o que isso vai causar de risco lá na frente, né? Vamos tentar acessar esse tabagismo enquanto é tempo, antes que venham as consequências, né? A nível cardíaco, vascular e cerebral. Que nós sabemos que o dano também é no cérebro. Sim. Então, todos os hábitos de vida que nós temos aos 30, 40 vão refletir no envelhecimento, né? Vão aumentar o risco, por exemplo, de uma osteoporose. Então, assim, a partir do momento que nós fazemos essa avaliação geriátrica ampla, a gente pode traçar um plano de cuidados, né? Individualizado. E quando o geriatra se vê numa situação que ele acha que só ele não é capaz de fazer isso, aí sim ele vai direcionar para outras especialidades, né? Então, hoje, o que tem acontecido? Eu recebo muitos pacientes que vêm no ambulatório lá do Angelina Caron, por exemplo, eu vim aqui porque eu tô cansado de ir em vários especialistas. Eu queria centrar, queria que tivesse um médico que me direcionasse, que tivesse um olhar mais completo. E é essa a nossa função, olhar de uma maneira global para o idoso e procurar, né, mostrar para ele que não é só tomar o remédio, que ele vai ter que começar a fazer uma atividade física com frequência, né, com uma não só muito levezinha, não só uma caminhada, que um exercício resistido é importante, porque nós precisamos preservar os músculos. Quando nós ficarmos mais idosos, para nós conseguirmos ter essa funcionalidade, nós precisamos ter musculatura, flexibilidade, equilíbrio, para não cair, por exemplo, que é um desfecho muito negativo na vida do idoso, é uma queda. Então, isso vai começar com atividade física, com uma alimentação balanceada, né, rica em grãos integrais, em frutas, verduras, diminuindo a quantidade de carne. Então, o geriatra, ele tem uma consulta que, em média, deveria ter no mínimo 1 hora, né, para que a gente possa dar todas essas orientações.
E além disso, ver como que tá a parte de interação social, ver como é que ele tá, se ele tem uma rede de amigos, se ele faz algum tipo de ação voluntária, tá integrado em algum Tudo isso grupo. você avalia nessas consultas. Porque isso é fundamental. Cada vez mais nós sabemos que a vida social, a interação com pessoas da mesma idade ou até entre gerações diferentes, né, é extremamente importante para o bom envelhecimento, né, o envelhecimento saudável, bem-sucedido, como é muito falado hoje, né, envelhecimento bem-sucedido. E além de tudo isso, nós vamos ter que avaliar então a parte cognitiva, para que se ele ainda estiver bem cognitivamente, nós possamos orientar até atividades que vão preservar isso também por mais tempo, né? Então, com pintura, com leitura, aprendendo a tocar um novo instrumento, aprendendo uma nova língua, né? Então, são diversas as formas da gente ter uma estimulação cognitiva. E a gente sabe também que a parte de atividade física está comprovado que também vai melhorar a parte de memória, né? Então, está tudo interligado, né? Então, assim, às vezes realmente a visão, às vezes, de um especialista não é essa do todo, né? Então, a gente tem que ser o amigo do idoso, né? Sim, Ele tem muitos que brincam com a gente, eu vim no meu pediatra, né? É mais ou menos parecido, só que o geriatra, ele tem aquele olhar de todo o processo do envelhecimento, né? E como ele pode acontecer da melhor forma e, se não aconteceu, para a gente minimizar os danos, né? Então, sempre existe algo a melhorar, a reabilitar, né? Ver a parte do humor. Às vezes vem aquele idoso que já tem uma sequela de AVC, mas às vezes ele não está deixando de fazer as coisas pela parte física, e sim pela parte do humor. Às vezes ele está deprimido. Então, se a gente não melhorar a parte emocional, a gente não vai ter um ganho físico na vida dele. Sim. Então, na verdade, esse é o nosso olhar. Sim. E aí, aqueles idosos... Então, você falou de prevenção, você falou dos idosos que já estão se cuidando, mas tem aqueles que não se cuidaram muito, que estão senis, né, como você falou. Sim, exatamente. E esses também podem começar um tratamento para melhorar a qualidade de vida, mesmo com alguma doença, com alguma limitação física ou cognitiva, né? Então, por exemplo, às vezes vem o paciente que está numa fase inicial de demência, ótimo, né? Que bom que ele ainda veio na fase inicial, porque a gente ainda tem como tratar não só a parte medicamentosa, como os hábitos de vida, né? Estimular ele uma atividade física, estimular que pratique alguma coisa dentro da terapia ocupacional. Então, nós temos grupos hoje de memória, né? De estimulação cognitiva também. Né? E aquele paciente que tem alguma limitação física, a gente vai trabalhar nisso também, né? A gente fala também que hoje o cuidado é interdisciplinar. Então, não fica só nas costas do médico, né? Sim. Além do paciente ter que fazer a parte dele, nós contamos com diversos outros profissionais dentro da área de gerontologia que podem vir ajudar. É o fisioterapeuta, né? É o educador físico, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, né? A própria nutricionista, né? Para orientar. Às vezes vem aquele paciente diabético que está comendo tudo errado, ou com os colesteróis lá em cima. Não vai adiantar a gente só entrar com medicação. Tem que tentar. Sempre a gente consegue mudar hábitos de vida. Então, eu tive um exemplo de uma paciente de mais de 90 anos que chegou e falou para mim que estava comendo miojo toda noite. Eu falei, mas miojo não pode, miojo não tem nada de nutritivo, a senhora precisa de proteína, né? Precisa de verduras e tal. E eu consegui fazer ela parar de comer miojo depois dos 90. Olha. Né? Então, veja, a gente nunca pode... Ajuda, né? Sim, a gente nunca pode pensar, já tá com... Deixa fazer o que quer. Né? Então, assim, óbvio que a gente vai ter mais flexibilidade de acordo com a idade, né? Mas sempre a gente consegue orientar e tentar mudar aqueles hábitos errados. Muito bom. Doutora Ana Paula, muito obrigada, viu? Imagina, pela sua presença e por nos ajudar tanto assim. Imagina, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada.
Depois do intervalo, a gente fala sobre a romantização do autismo, que não é bem assim como às vezes pensamos. Então, volte comigo, a gente sai com imagens da cidade de Governador Valadares, cidade de Minas Gerais. O canal é o 15.1 e pela sua natureza diversificada, privilegiada, Governador Valadares tornou-se um roteiro ideal para os amantes do turismo de aventura e do ecoturismo. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você está na TV Evangelizar, que tem como missão levar a pessoa de Jesus Cristo. E esse programa aqui tem uma missão muito especial, que é te ajudar com diversos temas que você vê que eu trago aqui todos os dias. Acabamos de falar sobre um envelhecimento mais saudável. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa romantização do autismo. São todos temas relevantes, temas que muitas vezes você aí do outro lado pede para que a gente traga os especialistas para nos ajudar. E a gente só consegue deixar este programa no ar e as 24 horas de programação da TV Evangelizar porque nós temos ajuda financeira. E você pode nos ajudar nesse momento. Aqui, ó, nesse QR Code, você consegue apontar o seu celular lá dentro do aplicativo bancário, tá? Você entra com a tua senha normal, vai fazer um Pix, como se você fosse fazer normalmente pelo QR Code. E a doação ela é espontânea, o valor é o que você achar que é importante, o que é possível para você, para nós, extremamente importante, viu? Porque a gente consegue chegar a mais lugares. Essa aqui é uma TV aberta, nós estamos em vários lugares do Brasil pelo sinal do satélite, então com uma TV parabólica você consegue sintonizar na TV Evangelizar. Muitos canais que são abertos pelo digital, também YouTube, então tudo isso nós só conseguimos levar pela sua ajuda. Então nos ajude aqui por esse QR Code para que a gente continue a nossa programação. E agora a gente vai falar justamente sobre essa romantização do autismo. Por que romantização, Carol? Porque muitas vezes, é claro, como a gente tem esse tema de inclusão e tanto se fala hoje sobre o autismo, a gente acaba às vezes achando que é algo assim floreado, que é algo fácil de lidar e acaba, na realidade, descartando um pouco das próprias dificuldades. Então a gente vai conversar aqui agora com duas pessoas. Primeiro, a Adriana Cheluzniak, falei certo, minha querida, bem-vinda, viu? A Adriana, que é a mãe, que é terapeuta, que é ativista, que é mãe do Gabriel Cheluzniak Cabreira, que é estudante de pedagogia. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada a vocês por virem. E olha que hoje esse tema, como que soa para vocês? Eu vou deixar bem à vontade quem quiser falar, tá? Como que soa para você isso que eu falo, a romantização do autismo? O que eu entendo sobre a romantização é que eles estão querendo, eles acreditam que, sei lá, todas as crianças elas podem ser super inteligentes, que têm notas muito altas, boas em cubo mágico. São alguns estereótipos, assim, que podem parecer inofensivos, mas acabam esquecendo que todas as pessoas com autismo são diferentes. Umas têm habilidade em algo específico, outras têm habilidade em outra coisa. E aí, parece que as pessoas, às vezes, quando elas romantizam o autismo, elas podem acabar ofuscando problemas que pessoas com autismo enfrentam. Entendi. Quer citar algum deles? Acontece que, por exemplo, se a gente, por exemplo, não fala sobre os problemas de uma pessoa de cadeira de rodas e só costumamos romantizar, tipo, cenas alegres assim, como é que os problemas eles serão resolvidos? A gente é necessário fazer alguma coisa para resolver os problemas das pessoas em cadeiras de rodas, assim como as pessoas com autismo. Interessante. Adriana, como que você encara... vocês dois têm autismo, né?
como que você... Isso que o Gabriel falou que é muito importante. As diferenças que para quem vê de fora, às vezes é bonito. Para quem está vivendo na pele, que sabe a dor que é, né? Que sabe a dificuldade que é. Como que você aponta para mim algumas dessas dificuldades para que a gente traga justamente, né? Já que a gente tem aqui um futuro pedagogo. Na verdade, eu tô pretendendo mudar para terapia ocupacional. Tá querendo mudar para terapia, mas também vai ser útil isso, que a gente vai falar aqui então. Que é falar desses problemas, né? Não um problema, não trazendo como um peso, mas para quem não entende, explicar para as pessoas que não estão vivendo na pele, sabe como, Gabi? Desculpa, te chamando de Gabi aqui, né? Não tem problema. Bem, um dos problemas de várias pessoas com autismo seria a questão de geralmente não conseguir entender certas normas sociais, não entenderem direito à importância. Outra coisa também é, tipo, enquanto tem crianças lá brincando na caixa de areia, aí tem uma pessoa com autismo juntando pedras, colecionando. Às vezes acontece uma diferença, assim, parece que não acaba, parece que pessoas com autismo não costumam, tipo, ter um pensamento... Qual é o nome? Talvez um pensamento que envolve conformidade, assim, que acaba não... Digamos que entrando muito... Que não seja um padrão. Onda, não entrando muito no padrão. Acabar tendo pensamentos mais individualistas. Parece que o cérebro da pessoa com autismo costuma ser mais diferente de uma pessoa neurotípica. E pode estar no hiperfoco, né? Diferente dos... Mas isso você estudou ou você enxerga isso? É que eu penso acontece que eu acabei vendo muitas pessoas fazendo análises, ou eu tendo experiências próprias, ou conhecendo a experiência de outras pessoas e tudo mais. É claro que existem pessoas neurotípicas que vão indo para um lado mais individualista, que possam não ter o senso de conseguir entender normas sociais. Entretanto, é mais provável que uma pessoa com autismo acabe tendo essas dificuldades de conseguir entender coisas abstratas ou padrões. Vamos dar um exemplo bem simples, assim. Por exemplo, a pessoa autista chega numa festa e ela não segue, muitas vezes, pode não seguir uma norma social, né? Que todo mundo meio que... Nos neurotípicos, sabem que é esperado que se cumprimente todas as pessoas com um beijo, por exemplo. E a pessoa autista, ela pode entrar nesse meio ambiente, não ver necessidade disso, não perceber que naquele ambiente as pessoas estão fazendo isso e agir de uma forma diferente. Seria um exemplo que se encaixa nisso? Um exemplo que se encaixa aqui no Brasil, porque eu conheço países em que não é normal as pessoas se beijarem. Sim. Países mais frios, né? Geralmente. Até Curitiba um pouco é assim, né? Não, aqui no Brasil, geralmente, o contato físico costuma ser maior, frequente, assim, em comparação com países tipo, por exemplo, a Coreia do Sul. É só exemplo. Entendi. Mas, por exemplo, isso que você citou, pode ser aprendido? Se, de repente, você, como mãe do Gabriel, fala assim: Gabriel, é bom que você chegue em todas as festas e cumprimente a todos abraçando ou com beijo. Aí para você é fácil fazer isso ou não? Ainda assim, você vai ter que lutar com você mesmo, de alguma forma, sabe? Forçar. Acontece que tem momentos que eu tento me esforçar um pouquinho pra ir na onda. Não sei bem se esse é o termo certo. Entender as expectativas. Sim. Né? Embora eu tenha meus limites, e eu acho que todo mundo deveria saber impor seus limites quando necessário, independente se você tiver autismo ou não. Verdade. Mas com sim, certeza. é aprendido. Inclusive, esse é um desafio também para a pessoa autista, né? Até que ponto um certo comportamento eu preciso ter. É necessário mesmo, né? Ou não? Ou tô, de repente, desrespeitando características minhas, né? Uma hipersensibilidade, de repente, dependendo da ocasião. Isso é interessante. Você consegue perceber os teus limites do tipo, o que realmente... Aquilo ali não vou fazer, porque aquilo ali me faz mal. Aí você consegue respeitar? Quando tem algo que me deixa muito desconfortável, assim, aí eu
Aí eu tento impor o meu limite, assim. É mais quando são coisas que o desconforto é bem mais leve, assim, que eu posso, às vezes, aceitar aquilo daquela vez para as coisas, digamos, que darem certo no ambiente, assim, tudo mais. Embora eu não ache que seja bom nós sermos pressionados a sempre estar em algum padrão específico. Acontece que o que eu faço de adaptação acaba sendo coisas mais básicas. O Gabriel sempre teve isso. Então, ele tem algo que é comum no autismo, que é a estereotipia, movimentos estereotipados. Então, balançar as mãos, andar de um lado para o outro, bater palmas. E eu sempre, como mãe, né, buscava falar para ele: Gabi, não faça isso aqui. Olha, Gabi, tá chamando atenção. E a resposta dele muitas vezes era: eu não me importo. Gabi, as pessoas estão olhando, tudo bem, eu não me importo. Então, ele já vem com isso, com essa personalidade também de saber impor limites, saber o que é importante para ele e o que não vai fazer diferença. Ele não vai mudar só para agradar os outros. Mas se precisar, se for um momento em que é preciso fazer aquilo, ele consegue ter esse controle. Sim. Você ensinou isso para ele ou não? Como que é isso? Ele foi aprendendo, Foi sim. aprendendo? Essa é a ideia, né? Inclusive, intervenção no autismo também passa por isso. Né? Que pra legal. Conhecer coisas que não vêm de uma forma natural, digamos assim. Né? Eu tento ficar no alto, tem coisas que eu acabo tendo um autocontrole em alguns momentos específicos, assim. Aí não é como se eu sempre ficasse fazendo livremente o que eu quisesse em todo lugar. Parece que eu também... não sei bem a palavra. É que a Adriela falou que eu nunca me importo. A verdade é que eu costumo me importar de vez em quando, assim, em alguns momentos específicos. Embora na maioria das vezes eu não fico ligando tanto assim. Por exemplo, em pessoas andando no parque, assim. Eu não vou me importar em fazer alguma coisa ou outra que seja diferente de outras pessoas. Eu não quis dizer que você nunca se importa. Se eu dei a entender isso, sinto muito, me desculpe. Mas existem situações em que eu ainda chamo bastante a atenção dele. Por exemplo, a gente vai numa loja e ele tá com esse comportamento muito diferente do comportamento habitual naquele local. Os seguranças já ficam de olho, porque ele tem quase 1,90 de altura, né? Sim. É um rapaz barbado já. Às vezes é automático, às vezes eu não faço pensando, eu vou fazer isso, não. Muitas vezes acaba sendo automático. Essa leitura do ambiente, né? Se eu fizer isso aqui, vou chamar muita atenção, inclusive de seguranças, né? Porque quando é uma criança pequenininha, autista, fazendo as estereotipias dela, pulando, balançando as mãos, é uma coisa. Agora, quando já se trata de um adulto, né? Mas aí o adulto também ele tem mais condições de controle. Você falou que você se controla. Acho que foi essa palavra que você usou, de autocontrole? Tem momentos, tipo, ocasiões mais formais que eu tento me controlar mais, assim, pra que as coisas estejam em ordem, assim. Aqui, por exemplo, né? Isso mesmo. E como que você faz esse autocontrole? Bom, eu tento pensar os motivos de eu precisar estar no controle naquele momento e também as consequências. Nossa, dá para aprender muito com você, viu, Gabriel? Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu também aprendo com outras pessoas, assim. Uma pessoa aprende com a outra. E aí que tá um exercício que é constante no autista, né? Que é já ter essa maturidade de entender em que momento eu posso fazer isso, em que momento eu não posso, quando eu sou livre, né, para fazer as minhas estereotipias, para falar o que eu tô pensando. Mas isso traz aprendizado para todo mundo, tá? Para todo mundo precisa aprender. Que bom que você aprendeu isso, mesmo com o seu esforço, com muito esforço para você, que eu sei que é mais pesado. É que quando está numa sociedade em que geralmente o sistema costuma se basear mais em pessoas neurotípicas, vai acabar sendo mais difícil para pessoas neurodivergentes. E é a aprendizagem dos dois lados, né?
também essa sociedade neurotípica entender que a pessoa autista em alguns momentos precisa dessas estereotipias até para se autorregular. Sim, entendi. Então esse cordão que ele está usando que eu ia aqui te nesse perguntar, momento vocês é bom estão, por né? isso, é para sinalizar. Que daí a pessoa já sabe que tá tudo bem, né? Sim. Muito obrigada por ter vindo, tá? Agradeço. A gente agradece bastante. E se vocês não sabem ao certo como conhecerem pessoas com autismo, vocês podem, tipo, procurar pessoas mais profissionais dessa área, ou você conversar com pessoas com autismo na vida real. Sim, Tudo foi mais. muito bom conversar com vocês. Obrigada, Adriana. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Sempre bem-vindos. Agradecemos bastante. E agora você que tem dores no corpo e precisa de ajuda, preste atenção nesse recado da Patrícia. Obrigada, Carol. Olá, amados de todo o Brasil. Manter a mente e o corpo sempre em atividade é essencial para uma vida saudável, mas isso é impossível se o organismo estiver em desequilíbrio. Quando isso acontece, surgem aquelas inflamações, dores em todo o corpo e a sensação constante de cansaço, de fadiga. Mas não se preocupe, temos a saída: magnésio quelato da Joy. Este suplemento poderoso não só traz os benefícios do magnésio quelato, mas também é enriquecido com as vitaminas B5 e B6. Essa combinação é perfeita para cuidar da sua saúde de dentro para fora. E quando combinadas, essas vitaminas potencializam os benefícios uma da outra, promovendo a melhora global da saúde, aumentando a energia, melhorando o seu humor e fortalecendo o sistema imunológico. Essas vitaminas também desempenham um papel importante na redução do estresse, do cansaço, tirando as dores nas articulações, cuidando dos seus ossos, proporcionando uma sensação geral de bem-estar. Você não precisa mais conviver com essas dores. Invista na sua saúde ligando agora mesmo no 0800 591 8773. Adquira seu magnésio quelato, o mineral da vida, hoje com 50% de desconto. Não perca a oportunidade de viver melhor e com mais vitalidade. E o pagamento, é super facilitado, só lá para setembro. Primeiro você vai tomar o magnésio quelato e depois você vai pagar. É no fiado mesmo, minha senhora e meu senhor. E ainda mando aqui, de presente, o Seca Barriga para te ajudar a emagrecer essa gordura perigosa que fica na região abdominal. O frete é grátis para qualquer cantinho do Brasil. Então ligue já 0800 591 8773 e tenha mais saúde e qualidade de vida com ele, o magnânimo, o magnésio quelato da Joy. E no próximo bloco a gente fala sobre TDAH na fase adulta. Então a gente sai para um intervalo breve. Saímos com imagens da cidade de Ji-Paraná, cidade de Rondônia, me acompanhando pelo canal 31. Ji-Paraná significa Rio dos Machados e faz alusão ao grande número de pedras que se pareciam com machados indígenas no antigo rio Ji-Paraná, que atualmente é conhecido como Rio Machado. Já eu volto. E depois de falar tanto sobre a sua saúde, falamos sobre o autismo, foi tão boa essa conversa que nós tivemos, não foi esclarecedora? Então agora nós preparamos essa matéria em torno de outro tema que também temos muitas perguntas, que é o TDAH, que significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que na verdade é um distúrbio e que pode ocorrer também na fase adulta, viu? Não é só em crianças. Preste atenção nessa matéria. Uma ansiedade sem fim, que atrapalhava muitos aspectos da vida do Eric, principalmente na faculdade e nos relacionamentos interpessoais. Às vezes a pessoa está falando, a gente quer terminar a resposta por conta da hiperatividade, a desatenção, esquecimento, atraso. Quantas e quantas vezes já cheguei quase a perder provas por conta de atraso, de pontualidade. Isso era um grande desafio na minha vida. E aí
Fui fazendo faculdade, fui tendo mais conhecimento, fui conhecendo mais principalmente da psicologia baseada em evidências. E aí eu procurei um apoio com a neuropsicóloga. Foi no curso de psicologia que o jovem acendeu uma luz vermelha e a neuropsicóloga fechou o diagnóstico. Era TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Teve que mudar o estilo de vida. Hoje eu entendo que para eu funcionar bem, eu preciso ter um bom planejamento. Então minha agenda funciona 100%. Atividade física, boa alimentação, fazer um hobby, coisa que eu gosto, né? Porque a pessoa com TDAH, ela procura muitas coisas prazerosas. Se ela vai perdendo o prazer, ela tende a fazer o quê? Abandonar os projetos. Então hoje eu já percebo alguns comportamentos que são específicos do TDAH. Então eu já falo, opa, acendeu, eu digo que é o sinaleiro, né? Existem variações de TDAH, mas os sintomas mais básicos são o déficit de atenção, a hiperatividade e a dificuldade em se concentrar. Tratar o TDAH evita que você tenha problemas na sua formação acadêmica, no seu casamento. Quem se relaciona com uma pessoa que tem TDAH no nível mais grave sabe o quão difícil é. É muito difícil. Então, se você quer ter um bom casamento, quer ter uma boa família, quer ter um bom emprego, quer estudar direitinho, quer ter bons relacionamentos, trate seu TDAH, porque é muito mais simples. De acordo com o IBGE, em 2022, pelo menos 11 milhões de brasileiros tinham TDAH. No mundo, de 5 a 8% dos adultos convivem com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não tem cura, mas quanto mais cedo começar o tratamento, melhor para o paciente. Existem muitas formas de tratamento para os mais variados tipos de TDAH e os níveis, inclusive, né? Então, desde a meditação, que é uma forma de tratamento, exercício físico para os níveis mais leves, mas existe também a própria psicologia, né? Então a terapia cognitivo-comportamental, um método dentro da psicologia que é o mais indicado para tratamento de TDAH. E dependendo dos níveis, né, a terapia é medicamentosa, então o acompanhamento psiquiátrico é tratamento. Caio, mas eu vou tomar remédio o resto da vida? Sim, não tem problema. O problema é você ficar com TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que surge durante a gravidez e já pode ser desenvolvido nos primeiros anos de vida da pessoa. Porém, não é só na gestação. Então, a gente percebe o desenvolvimento do TDAH principalmente ali nos primeiros anos de vida. Então, mães, por favor, não deixem suas crianças com tela na mão, sabe? Cuide da alimentação das suas crianças. Então, esse processo educativo nos primeiros momentos de vida, nos primeiros anos de vida, são extremamente importantes. Eric é outra pessoa depois que identificou e começou o tratamento do TDAH. Saber o diagnóstico me ajudou a encontrar as melhores estratégias e formas de manejar esse diagnóstico. Hoje você é outro Eric? Hoje eu sou outro Eric. Com os desafios, mas tendo mais consciência, respeitando mais algumas limitações e sabendo que às vezes eu vou ter recaída, mas que eu estou no caminho certo, que já foi pior, né? Agora, vamos ter atenção, porque tem alguns sintomas de TDAH que ocorrem até porque nós estamos conectados demais. Você, por exemplo, conseguiria ficar um dia só, longe do celular? Longe absolutamente? É difícil, né? Difícil da gente se imaginar. E tem um nome para isso. Chama-se nomofobia. Da onde que vem essa palavra? Não tenho ideia. Eu só sei que essa matéria vem lá da Bahia e a gente quer te ajudar. Preste atenção. Imagine aí ficar um dia sem o celular. Dá pra ficar, mas é difícil. Tá, um dia é muito. 10 horas, quem sabe? Não tem como não, pô. Não tem como não. Se a gente ficar sem o celular, a gente vai perdendo dinheiro. Com o celular descarregado, já fico nervoso. É realmente difícil nos imaginar não só sem o celular, mas longe de todas as telas que fazem parte da nossa vida. Aqui tem tudo, tem WhatsApp, tem tudo aqui, contato com a família, tem aplicativo de banco. Hoje tudo a gente tem que estar com o aparelho na mão. Se perder, a gente fica sem a vida. É o aparelho, é a vida do cara hoje. E esse medo tem nome e bem curioso,
nomofobia. Nomo significa abreviação de no mobile, né, que é não ao acesso ao celular, onde não tem acesso ao celular, e fobia significa um medo intenso, né, um medo irracional e intenso a partir de não estar usando aparelhos eletrônicos. Um objeto que facilita nosso dia a dia, mas que também se tornou um desafio de saúde pública. E é aí que a gente precisa se dar conta de quando é normal, né, esse nosso comportamento, esse nosso medo, e do quando ele passa a ser caracterizado como um transtorno que é mais intenso e muitas vezes passa a ser irracional. A gente não se dá conta do quanto isso está sendo prejudicial nos termos cognitivos, nos termos sociais, nos termos consideravelmente extensivos, inclusive quando se trata o ambiente de trabalho. Perdão, estava tão distraído que nem percebi. Olha, de fato, a gente aproveita qualquer oportunidade para olhar as notificações, responder a uma mensagem, até tirar uma foto. Essa aqui, inclusive, eu vou postar. De tão conectado, o brasileiro hoje ocupa o segundo lugar no ranking do uso de telas no mundo. São 9 horas e 13 minutos de visualização por dia. A Sabrina garante que passa em muito dessa média. Começa a usar o celular às 6 da manhã para a meia-noite e ainda usa vez ou outra na madrugada. O tempo todo. Muitas horas. E pra quê? Trabalho. Comunicação o tempo todo com o celular. Teve até que procurar ajuda profissional. Por conta de ansiedade, de tanto querer responder todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo com o celular. Esta psicóloga diz que a dependência nem sempre é percebida. Prestar atenção aos sinais é importante. Já passa a ser um problema quando a falta do uso do celular passa a incomodar muito. Quando a gente percebe que a gente está usando o celular mesmo quando não tem nada importante para fazer nele, em uso extensivo. Quem percebeu que o uso está demais, já começa a se policiar. Tá demais, menino, tá demais. Até durmo até mais tarde por ficar muito no celular, mas estou melhorando. Tá reduzindo a quantidade? Tô sim. Senão... fica complicado. Só te digo uma coisa, cuidado, parcimônia, vamos fazer tudo com equilíbrio, né? Isso importa e muito. Então, essa é a nossa mensagem final aqui desse programa de hoje, mas nós temos um encontro que é diário, de segunda a sexta, aqui na TV Evangelizar, às 3h30 da tarde. Então, eu te espero. Fica com Deus.